a ideia é que a live é boa e fica aparecendo antes no Instagram. Então, deem coração para a live ficar salva, tá bom? Tem muita coisa para falar, eu vou começar em 1 minuto, tá? Para a gente não perder muito tempo. Muita coisa mesmo. Eu não sei se vai dar meia hora que eu estava querendo, mas enfim, a gente vê como é que faz. Tá bem? Boa noite a todos, agradeço o carinho. Anaílo. Assim, eu percebo que muita gente que entra aqui é o pessoal que fala comigo durante a semana, responde os stories e tal. É o pessoal realmente interessado, então eu acho que só em passar, em conseguir acrescentar algo para vocês, já estou super feliz, tá bom? Vamos começar? Vamos começar. Hoje, estudo eficiente por livros e aulas. Como é que a gente faz isso, né, gente? Inicialmente, quem assiste as minhas lives sabe que eu sou um crítico do ensino tradicional. O ensino tradicional é o que, Adalberto? É o ensino da gente na escola, o ensino da gente na faculdade. E por que eu sou um crítico? Eu não vou entrar me aprofundar como eu já me aprofundei outras vezes, mas por que eu sou um crítico? Porque a escola ensina a gente durante 15 a 20 anos, na verdade a escola e a faculdade, a achar que só tem uma maneira de pensar. Qual é a maneira de pensar? Acertar a questão na prova, estudar para acertar a questão na prova e assim passar. Essa é a única maneira, mas na verdade não há uma só maneira de fazer isso. Não há uma só maneira de você aprender conteúdos. Não há uma só maneira de você ser grande no que você faz. Sendo que a escola ensina isso pra gente. E isso a gente é treinado durante 15 a 20 anos a achar que a única maneira de a gente aprender é por livros, o que a gente fazia na escola, e por aulas, o que a gente via na escola. Então, o estudo sozinho, o autodidatismo, ele é relegado a segundo plano. Se ele é relegado a segundo plano, você não aprende como estudar sozinho. Você aprende a seguir o que um professor ou que na verdade, o que o professor fala ou que um autor de livro fala. Você não aprende a caminhar com as próprias pernas. E é esse um dos grandes problemas que acontece quando a gente para estudar para concurso. Quem não percebe isso, quem ao longo do tempo não percebe isso. Quando vai estudar sozinho, caraca, eu não consigo estudar sozinho. Eu preciso de um curso. Sendo que aí vai para o curso e o curso tem uma série de problemas. Por quê? Porque a gente estudou na época do colégio, a gente estudava durante 2 meses para fazer uma determinada prova. Enquanto o curso a gente vai precisar estudar todo um conteúdo de, 5 anos de faculdade para poder fazer uma prova. Então, como é que a gente vai aprender isso em 6 meses ou 1 ano? Não tem como, então a gente tem que estudar sozinho. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês peguem de hoje, tá bom? Então, o estudo para concurso, gente, tem que ser pragmático. Uma palavra que eu bato muito na tecla. Pragmático. E o livro e a aula, eles não são tão pragmáticos. Basicamente isso. Adalberto, por que você é tão contra o estudo por livro? Alguém perguntou, não sei se vocês viram. Alguém perguntou, por que você nunca lê um livro de 1000 páginas? Não, gente, não precisa. E pergunte, não só sou eu que digo, pergunte a qualquer pessoa que fale isso, que tenha passado. Ei, é preciso, porque olha a diferença. Pode ser que a pessoa tenha lido, mas a pergunta que você tem que fazer é necessário ler um livro desses para passar? Eu aposto com você que qualquer pessoa que seja honesta consigo mesmo vai dizer que não é necessário, tá? É uma das maneiras, a maneira, digamos, mais tradicional, a maneira mais formal. E aí o que acontece com esse estudo muito longo? Perceba, pessoal, não é só ler um livro de 1000 páginas, é ler 10, 15, sei lá, dependendo, na DPU, eu gosto de usar os exemplos da DPU, são 23 matérias. Como é que você vai ler um livro de 23 matérias e esperar lembrar de tudo que tem nele? Estou dando um exemplo pelo absurdo, não precisa ler tanto, mas só quero que vocês entendam isso. Não é uma crítica a livros, isso daqui eu abro um parêntese, como eu falei, o estudo é pragmático.
Então, por isso que eu defendo o estudo inicial por resumos. Aí eu encontrei uma analogia muito boa. Existe um aplicativo, não sei se vocês já viram, um aplicativo chamado 12 Minutos. É um aplicativo que ele resume vários livros de desenvolvimento pessoal, clássicos e tudo mais. Um aplicativo muito bom. Sendo que eu baixei ele, eu fico escutando algumas vezes no carro, é 12 minutos, na verdade, na maioria das vezes é 12 minutos, algumas vezes é mais. E ele passa, digamos, o extrato daquele livro, sendo que ele não chega aos pés do livro. Ah, não, mas então por que tu usa ele? Simplesmente para ter uma ideia do que é o livro. Para eu pelo menos ter aquela noção e saber em qual livro focar que vai me ajudar. Ao invés de perder, sei lá, 2 meses da minha vida lendo um livro eventualmente ruim, que eu já vi, por exemplo, tem um livro que é... Gente, eu não estou lembrando agora. É um livro desses de autoajuda, que particularmente eu não gosto muito. Eu gosto de livros de desenvolvimento pessoal, mas de autoajuda eu não gosto muito. E eu achei que o livro fosse de desenvolvimento pessoal. E eu fui escutar o áudio dele, é cheio daquelas frases motivacionais. Olha, você consegue. Mas não deu certo, mas continue tentando. Tô exagerando, mas era nesse estilo. O que acontece? Eu vi que era um livro que eu não ia ler. E se eu começasse a ler, eu começaria a perceber isso, sei lá, com 2, 3 semanas, 1 mês, ia ter perdido o meu tempo. E aí, como é que a gente leva isso para o estudo o estudo de concurso? Você lê o resumo não para você achar, isso aqui é ruim, eu não vou precisar ler. Não, mas é para você ter uma noção geral, para depois você se deter na particularidade do que você precisa. Por exemplo, esse livro que estava nesse aplicativo pode ser muito bom para certas pessoas. Tem as pessoas que estejam precisando de dose de motivação e tudo mais. Talvez seja bom para elas, não era bom para mim. É a mesma coisa você ler um livrão de, sei lá, direito empresarial. Um manual de empresarial do Roque Santa Cruz. Eu acho que é Roque Santa Cruz. Né? Aí a pessoa vai ler o livro de direito empresarial. Beleza, aí gasta ali muito tempo lendo. Sei lá, o livro deve ter umas 800 a 1000 páginas. Aí vai olhar no final o resultado dele e pensa, caraca, bicho, não tô lembrando de nada. Eu gastei, sei lá, 2, 3 meses da minha vida lendo esse livro aqui, não entendi muita coisa, que é uma matéria super complicada, e não tá me servindo de nada, porque eu continuo errando as mesmas questões. Com quem já aconteceu isso? Podem falar aí. Acontece com muita gente. Por quê? Porque ele não se deu o trabalho de ver do que ele precisava. Daí a importância do resumo. Você não perde tanto tempo, você tem uma noção geral e durante esse tempo você vê o que você precisa mais, tá bom? Às vezes você não precisa de empresarial, às vezes você precisa de direito penal. Quando você identifica que você precisa de direito penal, ou seja, você lendo o resumo, você vê, caraca, não está me ajudando muito esse resumo, eu não estou formando uma boa base e eu estou continuando errando muita questão. Porque às vezes um simples resumo faz você melhorar, tá bom? Por isso que eu defendo tanto o estudo do resumo. Mas é a partir do momento que você identifica que é uma matéria importante, que você não está conseguindo progredir. Como é que eu identifico isso, Adalberto? É pela minha cabeça? Não. É pela sua resolução de questões, é pela sua resolução de simulados. São dados objetivos que você vai usar para saber que você está mal ou bem numa matéria. Tá bem, pessoal? Então, voltando. O que é muito comum a galera fazer? Durante a faculdade, se alguém não tiver feito isso, me fala, viu? Porque até eu fiz um pouquinho da minha vida isso aí. Durante a faculdade você vai acompanhando as cadeiras lá, aí vai fazendo algumas anotações, pega uns livros, aí pega aqueles clássicos, né? Direito Civil, Caio Mário. Vou estudar pelo Caio Mário. Direito Constitucional, José Afonso da Silva. Não sei se é da época de vocês. Na minha era, o professor recomendava José Afonso da Silva. Aí você vai ler José Afonso da Silva. É uma lombra enorme. Ele até era um pouquinho objetivo no final, mas no início era uma lombra gigantesca. Nunca caía as coisas dele em concurso. É um livro acadêmico, um livro para a academia, no caso da universidade. Então você perdia seu tempo. Agora, uma pessoa que no início da faculdade foi esperta, já via as nossas lives, já via como os concurseiros recomendavam os livros de concurso, e estudava pelo Pedro Lenza para a prova dele, ele conseguia ir bem.
Daí, olha a diferença, gente. O cara tá na faculdade, ele não pode nem fazer concurso para magistratura, MP, nem pode. Então ele não vai perder tempo lendo o livro. Aquele livro vai melhorar a situação dele. O que ele vai perder um certo tempo é agora ele podendo estudar outras matérias que ele tá mal, ele pegar um Pedro Lenza para ler, sendo que constitucional é uma matéria que ele vai razoavelmente bem nas provas. Vocês entendem isso? Então depende muito do tempo. Por isso que eu acredito, pessoal, sem qualquer crítica a cursinhos em geral, que o cursinho, ele por nivelar todos, por colocar todos no mesmo nível, o que é colocar todos no mesmo nível? É dar o mesmo produto para todos. Então, ele não vai orientar tão bem o seu estudo. Você precisa identificar que você está mais fraco e estudar mais. Ah, Adalberto, mas ele me dá uma noção. Muitas vezes ele te ocupa com muito tempo de aula, muitas leituras, tem uns cursinhos que recomendam só leituras, né? Sendo que não focam no que você realmente precisa. Adalberto, quem é que sabe o que a gente precisa? Você. Ou alguém que você, enfim, alguém que você tenha comparativo e tal, pode dizer, fulano, você não está muito bem nessa matéria, vamos estudar mais ela? Aí você vai para o livro, na matéria que você está mal. Você não precisa ir para o livro em todas. Mesma coisa da aula. Eu costumo falar que livros e aulas, eles têm um custo-benefício muito ruim. Não é custo-benefício de dinheiro, tá, gente? Não é custo-benefício de dinheiro. É custo-benefício de tempo. O custo-benefício de dinheiro também, mas eu sempre acredito que uma pessoa paga caro só se ela não usufruir daquilo ali. Se ela usufruir, ela pagou o preço que valia, tá certo? Então, o livre aula, você gasta muito tempo para ver, e esse tempo é precioso, o tempo é o seu bem mais precioso. Adalberto, mas eu tenho 8 horas de estudo por dia, só faço estudar, eu não trabalho mais, e por causa disso, eu posso me dar o luxo de ler os livros. Por que você vai fazer isso se você, utilizando esse tempo de forma otimizada, você pode avançar muito mais rapidamente? O tempo, gente, é o nosso maior aliado. O problema é que tem muita gente que torna o tempo o maior problema. Entendeu? Então, sempre tenha em mente de aproveitar o tempo de vocês da melhor maneira possível. E a melhor maneira, muitas vezes, a depender do seu nível, a depender do tempo que você tem disponível, se você trabalha, se você só estuda, se você já está estudando há muito tempo, se você já estudando há pouco tempo. Então depende desses inúmeros fatores para você organizar a sua rotina de modo a aproveitar da melhor maneira. Qual é o tema da live? Como ser eficiente com livros e aulas. Se vocês tiverem que pegar alguma coisa dessa live, é justamente isso. Veja de modo mais rápido digamos, o contexto de todas as matérias. Não precisa você entender tudo. O problema é que muita gente tem agonia, o pessoal tem um frivião de querer de primeira, na primeira leitura, entender tudo aquilo ali. Aí olha, caraca, entendi tudo, agora o negócio vai. Sendo que passa 2 semanas, você esqueceu tudo ali que aconteceu, todo aquele seu entendimento se escapou da sua memória. Se cair uma questão, você vai errar. Tá bem? Então o estudo, ele não tem essa ideia de vou querer aprender do meu sempre. Não, é com paciência. E se é com paciência, é interessante que você saiba o contexto para depois ir no específico, de modo específico para você, de modo personalizado para você. Tá bem, pessoal? Só um lembrete, a live eu acho que vai ficar mais ou menos por aí, 45 pessoas, ela não vai ficar salva. Então, se você está assistindo, continue, porque a gente tem umas coisinhas legais ainda para falar e ela não vai ficar salva, tá bom? O que acontece? Eu acabei desviando um pouquinho. Vocês já viram esse filme, né? A pessoa estuda, dá uma olhada pelos livros ali, depois vai para forma na faculdade, aí vai fazer um cursinho. Um cursinho depois, não, porque o meu estudo da faculdade foi muito fraco, levei a faculdade nas coxas, não fiz nada, agora o negócio vai para frente. Vou fazer um cursinho de 1 ano, dar uma melhorada, dar aquela orientada, e aí depois vou fazer o concurso e vai dar tudo certo, tudo mais. Problema. Primeiro, para aqueles que conseguem acabar o cursinho, não é porque tem gente que percebe de primeira que é cursinho furado, mas aqueles que conseguem acabar, eles, das duas, uma. Ou eles ficaram
eles só assistiram por assistir ou ficou um monte de aula pendente para assistir. Só um exemplo, eu estou vendo o pessoal botar coração. Se vocês usarem coração, vai aumentando, tá? A gente tem que passar 90 pessoas. Enquanto não passar 90 pessoas, a live não vai ficar salva. Então, aí as pessoas anotaram tudo. Aliás, tem os dois tipos de pessoa. Ou aquelas que não anotaram nada e ficaram fazendo só por fazer aquele cursinho. Ou então tem aquelas que anotaram, sendo que anotaram tudo que o professor falava. Era o professor falando e ela anotando. O professor falando e ela anotando. Qual é o problema disso, pessoal? Adalberto, pelo menos eu vou ter um caderno de anotações. Vai. Da mesma maneira que o curso disponibiliza aqueles PDFs. O seu estudo vai ser aquilo, o seu resultado vai ser aqueles PDFs dos cursinhos. Tá? Por que, Adalberto? Mas se foi eu que anotei. Porque você fez um estudo totalmente passivo. Um estudo passivo, pessoal. Estudo passivo não melhora o seu conhecimento. Você anotar o que uma pessoa está falando ali, mas eu depois da aula vou dar aquela olhada para ficar lembrando e tal. Continua sendo estudo passivo, porque você está lendo. Adalberto, o que é um estudo ativo? Tem dois tipos de estudo ativo, tá? Imagina que o pessoal que se interessa por isso deve ter ouvido falar. Tem um estudo ativo, que você, por exemplo, fala consigo mesmo. Você lê, a minha irmã estudava assim, ela estudava falando, quando estava falando bem alto e tal. É um estudo que você aprende. Sendo que a grande maioria das vezes hoje a gente não consegue fazer, né, gente? Primeiro porque por achar, as outras pessoas acharem que a gente é doido. É o primeiro fato. Mesmo em casa, o pessoal achava, rapaz, esse cara está estudando tanto que está endoidando. O segundo fator é que se você estiver numa sala de estudo tal, você também não pode. Então você não consegue ter esse tipo de estudo ativo na maioria das vezes, tá bom? E o outro tipo de estudo ativo é o quê? É você forçar o seu cérebro a pensar. Como é que você força o seu cérebro a pensar, pessoal? Eu vou descer aqui os comentários, eu vi que muita gente comentou aqui, só para vocês responderem, tá certo? Como a gente faz a pessoa pensar? Como a gente vai ter um estudo ativo? Respondam. Cadê? Eu não vi ainda a resposta, não chegou ainda para mim aqui. Como é que a gente faz para ter um estudo ativo? Como é que a gente faz nossa cabeça pensar, pessoal? Me respondam. Questões. Por que vocês acham que eu bato tanto na tecla? Quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu vivo batendo, gente, questões. A questão, além de revisar tudo, além de revisar lei seca, revisar doutrina, revisar jurisprudência, ela te ajuda a pensar, pessoal. Ela te ajuda a pensar. Então ela tira o teu cérebro da mesmice. Quando você está vendo uma aula, você não está pensando muito ali. Você está preocupado com o que o cara está falando. E aí a gente volta para aquilo que eu falei lá no início. De ser a única maneira de aprender. A única maneira de aprender não é. Por isso que na minha época, talvez seja a época de muita gente aqui, tinha os exercícios de fixação. Exercícios de fixação eram aqueles que você acabava de estudar a matéria e ia fazer o exercício logo depois. Balela também. Balela, por quê? Porque você ia aprender, ia fixar um pouquinho ali na hora, mas depois de um tempo, você não vê. Por que dava certo a época? Porque a prova era dali a 2 meses. E como é que faz com o concurso, gente? Não faz. Por isso que tudo que eu falo não é baseado em... Tem um pessoal que defende os métodos mirabolantes aí, né? Que eu já falei algumas vezes, 7 dias, 1 semana, blá, blá, blá. Tudo que eu falo é embasado. A problema das questões, de fazer questões que a gente acaba de estudar, é isso. Você vai passar muito tempo sem estudar e vai ficar esquecer. O estudo, ele é cíclico, diferente de estudo por ciclos. Qual é a diferença, Adalberto, do estudo cíclico para o estudo por ciclos? O estudo por ciclos, com o qual eu não concordo, respeito quem concorda, eu não concordo. Por quê? Porque você fica muito tempo sem ver uma determinada matéria, aquela matéria que você estudou no primeiro ciclo, e acaba esquecendo aquela matéria. Simples. É simples. Por quê? Você está estudando outras matérias. Qual é o estudo que eu defendo? O estudo que começa com as matérias mais importantes, para até começar num bloco, sendo que com o tempo vai acrescentando as disciplinas mais secundárias, sem tirar aquelas primeiras, porque aquelas primeiras são essenciais, tá bom? Isso eu tento implantar nos meus alunos, no método que a gente propõe, e costuma dar certo. Às vezes a pessoa tem pouco tempo, a gente coloca poucas matérias principais, e à medida que o tempo vai passando, à medida que a gente vai vendo que ela está evoluindo, a gente vai colocando as secundárias. Então, mas se ela não estiver evoluindo, não acrescenta as secundárias.
Não acrescenta secundárias. É simples. Então, voltando, qual é a diferença do estudo por ciclo e estudo cíclico? O estudo por ciclos é esse, que você estuda 4 matérias, depois estuda mais 4, depois estuda mais 4, depois você volta e tal. Passa muito tempo, 3, 4 meses sem ver a matéria, vai esquecer, não vai fixar, curva do esquecimento, que eu já falei aqui. Como é que é o estudo cíclico? O estudo cíclico é aquele estudo que você começa um estudo regular, aí vamos supor que apareceu um edital, aí você vai fazer aquele estudo de reta final, você parou o estudo regular, tá certo? Faz o estudo de reta final e depois volta para o estudo regular. Aí você seguindo o estudo regular até um fim. O estudo regular tem um fim, tá, pessoal? Tem um determinado fim. E aí depois você volta, um ciclo, volta e começa a estudar de novo. Aí vamos supor que voltou e uma prova apareceu logo no começo do estudo cíclico, da segunda vez que você voltou. Você parou, fez a reta final, voltou para o estudo. E aí vai até o final, volta outro ciclo. Tá vendo a diferença? Você estudando todas as matérias. Essa é a diferença. Por quê? Porque o estudo é contínuo, gente. O nosso estudo é um acúmulo de conhecimento. Por isso que não adianta a gente querer aprender tudo a primeira vez. Não só porque a gente vai esquecer, como depois a gente vai aprender mais coisas sobre aquilo ali, vai aumentar nosso conhecimento sobre aquilo ali. Então não adianta vocês quererem botar o carro na frente dos bois. Tudo bem? Compreendido até agora, eu vou responder as perguntas já, tá certo? Vi que tem algumas aqui. Deixa eu ver o que é que falta mais falar. Então, só voltando àquele cara que copia tudo, né? Aquele cara que copia todos os ensinamentos do professor. Ele, além de ter um estudo passivo, não foi direcionado. Então, ele não estava direcionando tanto para o que ele realmente precisava. Então é problemático por causa dessas duas situações, tá? Não era direcionado e era passivo. 2 problemas, tá? Dalberto, estudo por grifos, porque eu até acho que falei na live passada, não estou lembrando agora. Por que o estudo por grifos não é tão eficiente, pessoal? Porque o estudo por grifos é um estudo passivo também. Estudo por grifo, você só faz grifar aquilo ali sem pensar em muita coisa e achando que é o que você grifando o que você acha que é importante, mas na verdade você tem que achar o que tem. Aliás, quem tem que achar importante é a sua prova. Então por isso que eu recomendo, se você for fazer esse esquema por grifo, você grifa as questões que você eventualmente está errando, porque aí você pensou lá na questão, pensou, estudo ativo, errou e grifou o material ali do resumo ou da lei seca. Tudo bem? Então é isso. Vamos lá, deixa eu ver. E sobre a impaciência, né? Também já falei um pouco. A impaciência, ela te faz muito. Eu estava vendo um podcast do Primo Rico, não sei se você já ouviu falar, é o Primo Cast. E eles estavam falando da questão da ansiedade. O quanto o nosso mundo atual causa ansiedade. E eles mandaram uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Além de todos esses problemas que a gente tem, né? Dessa síndrome do pensamento acelerado, de muita informação, a gente recebe informação de todos os lados. Eles falaram algo muito interessante. A gente tende muito a se comparar com os outros. Em vez de se comparar com nós mesmos, é um exercício que eu sempre tento fazer. Às vezes é impossível, enfim, ninguém é perfeito, mas é um exercício que a gente tem que tentar fazer, se comparar só com a gente mesmo. Mas ele fala que hoje em dia, quando você tem que se comparar com os outros, dependendo do referencial que você pega, você nunca vai ser feliz. Se você depender, se a sua felicidade depender de algo que você, por exemplo, se você ser melhor em determinado campo da sua vida, você nunca vai ser feliz. Porque sempre vai chegar a informação de que alguém é melhor do que você. Aí eles usam o exemplo do Cristiano Ronaldo e do Messi, né, jogadores de futebol, que são bilionários. E fora esses outros ricaços que tem por aí. Então as pessoas veem aquilo ali, veem aquela vida. Se eles ficam mirando aquela vida, eles nunca vão ser felizes. Então, Beto, e o que é que isso tem a ver com concurso público? Da mesma maneira, às vezes acontece, a gente sabe, né? Que a pessoa, você fica mirando numa pessoa, poxa, aquela pessoa é a minha inspiração, sendo que você às vezes se incomoda pelo fato de não conseguir chegar perto e isso te atrapalha mais ainda. Em vez de te ajudar, em vez de ser aquela inspiração boa,
acaba sendo a inspiração ruim. Então, gente, uma dica que não é autoajuda, tá? Mas eu acho que é algo muito interessante. Se compare sempre com você. Sempre tente estar melhor do que ontem, tá bom? Então, feito isso, eu espero que essa live tenha ajudado a vocês a estarem melhor do que quando a gente começou, tá bom? Vamos ver as perguntas que a gente tem aqui, alguma para responder, tá bom? A live não vai ficar salva, tá? Você tem que dar 90 pessoas, então... Ah, sim, gente, uma coisa legal. Eu vou... Duas coisas, aliás. E a gente vai iniciar o curso 3M, o curso 3M Mentalidade, Método e Motivação. É um curso gratuito, tá bem? A gente vai iniciar pelo grupo Telegram. E aí o que acontece? Essas lives não vão ficar salvas, né? Porque a gente não alcançou o número. Mas nesse curso eu vou dar todo um tutorial de como deve ser, na minha concepção, pensamento para concurso público. Em relação à motivação, vou contar um pouco da minha trajetória. Vou contar essa parte de método, de estudo. Você pode achar o seu método ideal, como a gente achar o método ideal, como estudar a lei seca, tal, quem perdeu as lives que a gente já fez sobre isso. Então, vai ser um curso completo, totalmente gratuito, tá? Sendo que vão ter vagas limitadas. Vagas limitadas por quê? Porque eu vou reservar uma parte do meu dia para falar com vocês. E aí vocês vão botar suas dúvidas sobre aquele tema em específico, alguma dúvida de vocês, da realidade de vocês e tal. E a gente vai conversar durante aquela meia hora, 40 minutos, para não ocupar também nem o meu tempo, nem o de vocês. Então, não tem como ser 1000 pessoas, por exemplo, no curso desse. Como é que eu vou conseguir responder? Então, você, número de vagas, a gente ainda vai determinar, sendo que vai ser pelo Telegram. Então, a gente vai abrir o grupo da ADM no Telegram, só para vocês ficarem atentos. Eu vou colocar aqui no Instagram. E aí, o link vai ser lançado lá no Telegram para esse grupo, que vai ser só desse grupo limitado, tá bem? Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso é que depois aqui da live, a live não vai ficar salva, mas eu vou colocar um resuminho e aí vocês marcam quem primeiro vier na cabeça de vocês. Botem, eu peguei essa ideia na live do Thiago Nigro, que é um cara do Primo Rico. Dá um soco lá, se vocês viram a live, vocês estavam entre essas pessoas que viram a live, e marquem quem vocês acharem que pode ajudar o nosso conteúdo. Tudo bem? Vamos lá, vamos responder algumas perguntas aqui. Podem perguntar aqui, a gente vai responder isso. São 9h30, uns 5 minutinhos. Se a live cair é porque o Instagram tá brecando em meia hora. Teve uma live que ele brecou com meia hora. Vamos lá. Gente, tá fazendo muito calor aqui. Muita gente entrou. Gente, cadê as perguntas? Gente, façam perguntas aí. Acho massa. Gosto de estudar pensando que eu vou ter que explicar para alguém o assunto. Mas sendo que quando você não explica para alguém aquele assunto, quando você só pensa e não verbaliza, você não tem um estudo tão ativo, tá, gente? Por quê? Porque isso é interessante. Isso aí eu vi no livro Como Aprendemos. Porque quando você fala e você escuta. Tá? Quando você só pensa, você não escuta. E como é que a gente foi treinado a aprender, gente? Como é que a gente foi treinado a aprender? Escutando. Então, mesmo que a gente tente se desvincular um pouco disso, o nosso cérebro ainda vai nessa ideia. Então, quando você fala, por exemplo, não sei se acontece com vocês, às vezes eu estou falando aqui para vocês, eu tenho inúmeras outras ideias, vem um monte de coisa na minha cabeça que não viria se eu tivesse pensando sozinho. Às vezes eu estou falando com o meu sócio, falando sobre o método e tudo mais, falando uma coisa, aí caraca, eu nunca tinha tido essa ideia. Coloco. Então, por quê? Porque a conversa ajuda. Quando você tem um estudo mais passivo de pensar e tal, ela não ajuda tanto. Então, por isso que não é tão interessante, tá? Tinha outra pergunta. O que o senhor pensa sobre caderno de erros e resumos? Caderno de erros é interessante, eu considero interessante, sendo que não toda hora, tá bom? Eu gosto de colocar no método que a gente propõe uma semana antes dos simulados que a gente aplica só para questões, tá? Ou então a grande parte dela de questões. E aí nessa semana a gente eu recomendo fazer um caderno de erros anotando o que vocês estão errando.
e aí fica concentrado aquilo ali. Se você faz um caderno de erros toda hora, eu acho que não fica um estudo tão otimizado, digamos assim. Você para muito para anotar e você acaba perdendo um pouco de tempo. Mas ele é um pouco de estudo ativo, tá? Ele não chega a ser perfeito, mas ele é um pouco de estudo ativo, sim. Resumos, elaboração de resumos, acaba perdendo muito tempo. Eu não recomendo para um estudo inicial. Eu recomendo só um estudo quando a pessoa estiver apta, já passando na primeira fase, que aí vai ajudar ela na segunda fase, tá bom? Na segunda fase, que ela, como ela precisa escrever na segunda fase, então, se ela está elaborando aquele resumo, aquilo ali vai ativar o cérebro dela como fazer uma eventual resposta na segunda fase, sendo que não põe um carro na frente dos bois. Interessante, você não vai passar para a segunda fase se você não passar na primeira. O estudo da primeira é diferente da segunda, tá bem? Eu tô pegando aqui mais perto porque eu tô meio cego, pessoal. Porque não vai ficar salvo, eu já falei, porque a gente teve uma live, foi domingo, tudo bem, mas paciência. A gente chegou em 90 pessoas, e eu falei na época que as próximas lives só vão ficar salvas se a gente passar desse número. A gente não passou, tá bem? Como participar do Telegram? Vamos criar o grupo no Telegram quando formar 10 mil seguidores. Estamos em 9.940. Então eu imagino que seja amanhã ou quinta. Vamos formar um grupo Telegram, botar o link, né? Vai poder subir o link. E aí lá no Telegram eu vou lançar o curso 3M. E aí quem estiver lá vai poder entrar logo no grupo, tá bom? Estou super ansiosa, que bom. Grade de aproximamentos, legal. Professor, e como seria o estudativo? Falei já aqui, gente, mas só rememorando. Estudativo, se você puder. Por exemplo, tem gente que mora sozinho. Às vezes eu fico falando sozinho aqui, tô nem aí. Eu moro só aqui na cidade onde eu tô. E fico falando porque eu quero aprender uma coisa melhor. Livro de desenvolvimento pessoal, que eu gosto muito. Fico falando para, às vezes, vem novas ideias, entendeu? É isso que é o estudativo, mas uma outra forma de estudar ativamente são as questões. Por isso que eu bato tanto na tecla, tá? Qual é melhor, fazer questões ou ensinar a matéria para um terceiro? Olha, eu diria que, assim, pensando de modo rápido, eu diria que para uma segunda fase seria ensinar a matéria para um terceiro e para uma primeira fase fazer questões. Por quê? Porque a questão você consegue, já falei, né? Além de treinar para a prova, né? Que você está resolvendo o que você tem ali na prova, então é como se você estivesse treinando num jogo, no futebol, falando que você estivesse treinando no seu time contra o outro, um treino que pode valer como jogo. É a mesma coisa das questões. Mas para a segunda fase, as questões não vão ajudar muito. Então, eu recomendo tanto treino de escrita, de discursivo, como você fazer isso daí, explicar para outra pessoa. Tá bem? Na reta final, é melhor resolver provas anteriores inteiras ou questões por matérias? Eu aconselharia fazer um mix, certo? Provas anteriores você podia aplicar como simulado. Os simulados eles não podem ser soltos, eles têm que te ajudar a dizer o que você está pior, tá bom? E as questões vão ser para você revisar e saber como aquilo ali é cobrado. Pretendo MPF, estou aguardando nomeações em análise técnica. Seria interessante focar já no MPF ou no MPE? Olha, se você tiver certeza que vai ser nomeado, eu acredito que não tem problema não focar nesses dois. Agora, se não, às vezes a gente foca muito num, né? Às vezes tem problemas financeiros e tudo mais, é melhor garantir logo um. Qual resumo sinal você recomenda? Já falei algumas vezes aqui, né? Eu gosto dos cadernos sistematizados, mas fiquem bem, mas acho que CPI, URIS, MEG, Ouse Saber, qualquer um desses tem bons materiais. Professor, grifos, questões seria ideal para começar os estudos. Quantas matérias por dia para estudar? Depende do seu tempo disponível, as matérias por dia, tá bom? Se você tem 2, 3 horas por dia, você estuda 1 ou 2 matérias no máximo. Se você tem mais tempo, você estuda mais matérias. Grifos, questões seria ideal para começar? Grifo não, porque você não vai saber o que grifar se você está no começo, tá bem? Questões é interessante para você saber como é cobrado. Tudo bem, galera? É isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou botar o post lá, um resuminho. Deem um soquinho e marquem quem vocês acham que vai gostar desse conteúdo para assistir a próxima live, porque provavelmente não vai ficar salvo também. Chegar em 90 pessoas é difícil, tá bom? Boa noite, valeu, hein? Tchau, tchau.